Este é o Congresso da FENPROF, o 15º Congresso, e como temos afirmado, se vai realizar nos dias aqui, neste Fórum de Roma, neste Fórum de Lisboa, aqui na Avenida de Roma, nos dias 16 e 17 de maio de 2025. Lembrar que o primeiro Congresso da FENPROF foi em abril de 1983 e, portanto, a FENPROF foi constituída nesse Congresso no dia, precisamente, 30 de abril de 1983 e, portanto, isso significa que nós chegamos ao 15º Congresso com 42 anos completados, o que para hoje, nos tempos que correm, é uma idade jovem. Portanto, a FENPROF continua a ser uma organização jovem com apenas 42 anos. O Congresso da FENPROF vai ter 662 delegados, dos quais, e isto é muito importante, 76,3%, portanto, mais de 3 quartos, números redondos, ou seja, 505, são delegados eleitos pelos professores, sindicalizados, naturalmente, mas dos sindicatos, ou seja, são reuniões que se fazem nas escolas, muitas vezes tendo de agrupar escolas, uma vez que há 808 escolas não agrupadas ou agrupamentos, e, portanto, juntando escolas, e aí os colegas, em reuniões para discutir os documentos, depois elegem os seus delegados, ou delegado, depende do número, porque é em representatividade. Portanto, para além dos delegados, nós teremos aí, portanto, os restantes, dos 505 aos 662, são os dirigentes dos órgãos da FENPROF, evidentemente, que são por inerência, quer os membros do Conselho Nacional, quer do Secretariado Nacional. Para além dos delegados, teremos convidados nacionais, e os convidados nacionais são convidados de organizações, de entidades oficiais, de organizações não governamentais, de outros sindicatos, de outros setores de trabalho, também os sindicatos de professores que em muitos momentos estiveram connosco em muitas ações e lutas convergentes, partidos, convidámos os partidos, já temos várias confirmações, também é importante, não convidámos todos porque não há espaço para a extrema-direita, nem para discursos de ódio, nem de intolerância, nem xenofobia no nosso Congresso, portanto, isso aí fica clarinho. E, obviamente, os nacionais, ex-dirigentes da FENPROF, os antigos secretários-gerais, o Paulo Sena, o António Teodoro, antigos presidentes do Conselho Nacional também, portanto, todos esses estarão. E teremos também convidados internacionais de organizações muito importantes. O secretário-geral da Internacional de Educação, que é o David Edwards, Internacional de Educação, que atua no plano mundial, claro, e já agora dizer que a Manuela Mendonça, representando a FENPROF, mas por eleição, faz parte da Comissão Executiva desta Internacional de Educação, é uma organização que representa qualquer coisa como 33 milhões de trabalhadores da educação no mundo inteiro e que trabalha diretamente com a ONU, com a Unesco e com outros países, não é? Na defesa da educação, dos profissionais, mas não apenas dos profissionais professores, não docentes, mas da educação de uma forma mais geral e, portanto, estará cá o secretário-geral da Internacional de Educação, o presidente do Comitê Sindical Europeu de Educação, que é um dos ramos da SES, da Confederação Europeia de Sindicatos, portanto, também estará. Também um representante, talvez o presidente, ainda não sei se é essa certeza, da Federação Mundial de Trabalhadores Científicos, também estará connosco, e depois organizações sindicais mais representativas de cerca de meia centena de países que vão desde a Europa, boa parte dos países da Europa, de África, todos os PALOP, da América Latina, aqui desde o Brasil, Argentina, da América do Norte também, por exemplo, vai estar também uma organização dos Estados Unidos da América e da Ásia até, com a representação do Japão, portanto vai estar todas estas representações. Teremos também, e à parte, não estou a separá-los, mas faço-os por razões óbvias, representações da Palestina, do Saara Ocidental e de Cuba. Estes são as três organizações de 3 países que merecerão, de facto, a grande solidariedade deste Congresso. Dizer até que da Palestina estará presente a senhora embaixadora da Palestina em Portugal, em Lisboa,
que intervirá e se dirigirá aos congressistas na própria sessão de abertura. Portanto, depois, representante da organização sindical do Saara Ocidental, que, como se sabe, é um país, um Estado ocupado por Marrocos, e havendo o congresso da Organização Sindical dos Professores do Saara Ocidental, agora, nestes dias próximos, depois um representante desta Confederação de Sindicatos irá estar no nosso congresso. E de Cuba, com a presença da Presidente do Sindicato da Educação, e porquê também? Porque não podemos deixar de estar solidários com profissionais, professores, mas eu diria com um povo que há 66 anos é vítima de um criminoso bloqueio imposto pelos Estados Unidos e, portanto, tem grandes dificuldades, mas que não deixou de, apesar disso, investir na educação, e a prova disso é por ser um país onde 23% do PIB é investido em educação. Em Portugal são 2,45%, portanto é assim um décimo. E, portanto, convidado. Em 15 de maio, na véspera do Congresso, portanto 16 e 17 de maio, em 15 de maio, na sede da FENPROF, ou no auditório do Sindicato de Pessoas da Grande Lisboa, no quarto andar, teremos um seminário internacional. Este seminário internacional, e estão convidados, se quiserem lá estar, se quiserem entrevistar representantes das organizações que estão, os seus jornalistas estejam à vontade, poderão, é só uma questão de se combinar. E, portanto, este seminário internacional, depois a Manuela Mendonça, que está na organização, poderá dar mais alguns pormenores. Estarão as organizações estrangeiras, que vão estar connosco no Congresso, e as entidades também. E, obviamente, vamos falar sobre o quê? Sobre a situação dos professores e da educação nos diversos países, cada um trazendo as suas, dando conhecimento da situação no seu país, e depois também para trocar experiências e para nos conhecermos melhor e para podermos até articular, por vezes, respostas que não são unicamente nacionais, os problemas são muitas vezes transnacionais, são comuns e há às vezes respostas comuns, nomeadamente ao nível dos órgãos em que nós todos estamos filiados, são importantes. Mas isso depois, como disse a Manuela, poderá, se quiser, falar um pouco mais disso, mas fica para já o convite, se quiserem estar presentes também não tem problema. O Congresso vai aprovar, em primeiro lugar, tirando aquele regulamento de funcionamento, isso não interessa para aqui, vai aprovar um programa de ação, que aliás é o primeiro grande documento a ser discutido. O que é o programa de ação? O programa de ação é, digamos, o programa que a FENPROF deverá cumprir no mandato que vai iniciar-se no dia 18 de maio, não é? Após o Congresso, ou seja, o programa de ação, no fundo, são as linhas programáticas da vida da FENPROF para o mandato 2025-2028. Portanto, esse é o primeiro documento. Depois, aprovaremos um outro documento que só será conhecido em cima do Congresso, porque é algo mais imediato, quer na apreciação política que vamos fazer da situação do país, quer depois nas ações e nos objetivos que vamos traçar, que é a resolução para a ação reivindicativa. Aqui, o que é que esta resolução vai ter? Vai ter objetivos reivindicativos, quais são os objetivos que nós vamos perseguir no próximo mandato, sobretudo no plano imediato, e ações para os concretizar. Quais são os objetivos e depois também o que é que vamos fazer para que eles se concretizem. Isto é, digamos, o que vamos ali traçar nesta resolução, que não é uma repetição do programa de ação, é, no fundo, o que é que vamos fazer no futuro mais próximo, ou seja, vamos ter eleições, qual é que vão ser as posições com que vamos confrontar logo após a tomada de posse a próxima Assembleia da República, os grupos parlamentares, o Governo, o Ministério da Educação. Portanto, é para este plano imediato, para o primeiro ano, eu diria assim, no fundo acaba por ser uma carta reivindicativa, se quisermos chamar, mas é a resolução sobre a ação reivindicativa. Depois aprovaremos moções sobre temas que não constam da ordem de trabalhos. Portanto, moções que não são alheias, claro, ao sindicato, aos professores, tudo isso, mas não são propriamente o foco da ordem de trabalhos, porque a ordem de trabalhos vai focar-se nas questões da educação e, sobretudo, vai ter um enfoque,
o central não podia deixar de ser a situação que nós estamos todos a viver de falta de professores nas escolas e como é que se dá a volta a esse problema, que não se dá a volta a chamar aposentados, que não se dá a volta a pedir a quem está para se aposentar para esperar mais um bocadinho, que não se dá a volta a chamar técnicos especializados para substituírem professores, não, dá-se a volta, podendo, e não se dá uma volta no imediato, mas começa a resolver-se valorizando a profissão. Valorizar a profissão significa, de imediato e em primeiro lugar, rever o Estatuto da Carreira Docente, algo que este Governo nem sequer começou. Este Governo teve um protocolo negocial, comprometeu-se a iniciar este processo em janeiro, só que depois acabou por se rever o regime de mobilidade por doença, pronto, e que era uma necessidade, é verdade, era uma necessidade, porque o que estava era muito mau, este é melhor do que o regime que estava, mas não afastou do formato do regime uma coisa que se chama concurso, ou seja, continua este regime a ter o formato de concurso, e um concurso, convenhamos, para pessoas que têm doenças incapacitantes não é a forma de os proteger, porque se é um concurso tem vagas, há pessoas que têm vaga e outras que não têm, mesmo que o que não teve seja aquele que até tem uma situação clínica mais grave. Portanto, foi isso. E, portanto, rever o Estatuto da Carreira Docente, que nem sequer começou, é para nós tema prioritário. Mas, obviamente, que quando digo rever o Estatuto da Carreira Docente, o Congresso vai discutir o Estatuto da Carreira Docente, dos docentes do pré-escolar básico e secundário, vai discutir os estatutos de carreira do ensino superior, que era algo que também deveríamos ter feito e que não houve tempo, também precisamente porque o Ministro era o mesmo e saiu, portanto, quer o ECDU, quer o ECV do Politécnico, vai discutir o ESIC, portanto, dos investigadores científicos, porque, como se sabe, o que foi aprovado acaba por não resolver muitos dos problemas que os investigadores hoje têm, nomeadamente os problemas de precariedade, ou evitar o desemprego dos docentes, mas vai também discutir as questões do ensino particular e cooperativo, porque a FEMPROF não representa apenas os professores do ensino público e, portanto, no ensino particular e cooperativo, onde temos tido também uma ação, às vezes até mais desgastante, porque nem é tão fácil mobilizar os professores, porque as entidades patronais perseguem-nos quando eles são muito reivindicativos e, portanto, as pessoas têm algum medo, o que mostra bem a democracia que se vive em algumas instituições, em alguns colégios, mas também as questões, portanto, do ensino particular e cooperativo, e vai ainda discutir também as questões dos aposentados, porque nós temos milhares de professores, e nos últimos anos, então, tem crescido muito, de professores que se aposentaram, e a FEMPROF é uma organização que representa professores, sejam no ativo, sejam aposentados, porque continuam a ser professores, só que já estão noutra situação. Como eu disse, para além disto tudo, vamos ter então as moções, e as moções vão, só para ter a ideia, haverá uma moção sobre as questões da paz, a necessidade da paz, sobre a paz, e a paz é hoje fundamental para o futuro de todos nós, para estarmos aqui sem medo que caia aí um drone, que aí venha e mande aí um balaço e a gente fica aqui já todos, nem acabamos a conferência de imprensa. Portanto, a paz é uma questão essencial nos dias de hoje. Sobre as questões do ambiente e das alterações climáticas também, sobre as questões da igualdade mulher-homens, que é algo que neste país continua ainda muito a desejar, sobre a necessidade de respeito pela diversidade e a necessidade de inclusão de todos, e quando falamos da necessidade de inclusão de todos, não estou apenas a falar das questões da deficiência, é de todos, pode ser da deficiência, pode ser dos imigrantes, pode ser dos refugiados, pode ser daqueles que, do ponto de vista do género, se identificam ou têm uma identidade diferente daquela que o sistema binário, por norma, habitua às pessoas. Portanto, no fundo, é a necessidade de haver respeito nas escolas, não só em relação aos alunos, mas até também em relação aos docentes. E, por exemplo, também, e é uma noção muito importante, a defesa da democracia. A defesa da democracia é fundamental, porque num tempo em que a extrema-direita vai tendo maiores votações e vai tendo maiores representações nos parlamentos, não é? Quando chega ao poder, nós sabemos o que é a extrema-direita, basta olhar hoje para o fascista do Trump, não é? Para percebermos agora até que quer cortar, por exemplo, qualquer tipo de relacionamento com empresas portuguesas que tenham políticas de inclusão, de equidade ou de diversidade
e que persegue pessoas, mas podíamos falar da Turquia, podíamos falar da Hungria, podíamos falar de outros países, não é? Onde a extrema-direita ascendeu ao poder e, portanto, aqui aquilo que nós teremos, se isto não for combatido e travado, é a proliferação do discurso de ódio, de intolerância e do fascismo, porque é disto que se trata. O Congresso realiza-se nos 2 dias que antecedem as eleições legislativas. Dizia, mas que pontaria que nós tivemos? Não tivemos pontaria nenhuma, porque quando marcámos ainda não havia eleições, não é? Inicialmente até achávamos que se calhar não tinha sido pior ser no dia 11 de maio, para já sabermos o que é que nos esperava, mas sinceramente hoje todos pensamos que é melhor assim. É melhor assim porquê? Porque nós não sabemos qual é o resultado das legislativas, não sabemos qual a composição do Parlamento que aí vem, da Assembleia da República, não sabemos qual é o governo que vai resultar dessa composição. Mas sabemos uma coisa, é que seja ele qual for, o caderno reivindicativo, chamar-lhe assim, as reivindicações dos professores não vão mudar. Nós não somos daqueles que, se for o governo A, temos de ter certas exigências, mas se for o B já temos outras. Nós não somos daqueles que, se for o governo A, vimos para a rua a toda a hora manifestarmos, mas se for o governo B, estamos sempre disponíveis, de caneta na mão, para assinar acordos. Nós não somos daqueles que, se for o governo A, ou em determinados momentos de maior mobilização, aparecemos do nada e de repente parece que tomamos conta de tudo, e depois, quando esses momentos de maior mobilização desaparecem com eles, esses que apareceram repentinamente e que ninguém sabe por onde andam. Portanto, até é bom que seja antes das eleições, porque sendo antes das eleições, aquilo que nós vamos aprovar será o que vamos apresentar ao Governo, à Assembleia da República, seja quem for que vá tomar conta. Aliás, todos vão conhecer exatamente o que é que nós defendemos, porque nós pedimos reuniões a todos os partidos, a quase todos, claro, como já disse, nós não temos qualquer tipo de relacionamento com a extrema-direita. Pedimos reuniões aos partidos e essas reuniões vão começar a realizar-se no dia 15, o Bloco de Esquerda marcou para dia 15 às 11 da manhã, o PCP marcou para dia 17 às 11 da manhã também. Agora, aguardamos ainda as datas e as horas dos restantes partidos, que certamente nos irão também marcar, e portanto aí já vamos entregar as propostas para a revisão do Estatuto, já vamos entregar os documentos que temos a entregar, portanto isso nós já iremos fazer, e portanto já saberão ao que é que vamos, não é? Pronto, vamos sobretudo tentar que os partidos assumam compromissos, como aconteceu, por exemplo, na legislatura anterior, em relação ao tempo de serviço e tudo isso. Portanto, é isso que iremos fazer agora. Também estamos a prever, veremos se os partidos podem, uma vez que é muito em cima já das eleições, mas estamos a prever um debate online, no dia 29 de abril, às 17h30, com a presença dos partidos, e fazermos no online, porque sempre será mais simples estarem presentes, porque se estiverem em algum sítio em trabalho de campanha, em qualquer sítio, desde que tenham um computador e uma câmara, poderão participar, e também porque permite que toda a gente acompanhe, esteja onde estiver. Portanto, dia 29 de abril, 17h30, depois confirmaremos a realização. E enviamos também um conjunto de perguntas sob a forma de afirmações para que os partidos digam concordo ou discordo, e depois também isso será divulgado, o que nos enviar.